Provérbios 10, 4 e o 5. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O meu assunto durante esses vídeos, próximos vídeos, é o dinheiro. Como é que Deus age na nossa vida em relação ao dinheiro? Ele tem promessas maravilhosas, hein? Maravilhosas. Mas eu comecei por Provérbios 10, 4, 5, porque a gente já percebe que há um relacionamento entre Deus, o dinheiro e o trabalho. Não adianta. Eu, quando não era crente, eu costumava dizer assim, quero descobrir quem foi que inventou o trabalho. Eu vou dar um chega para lá nele. Aí, depois que eu me converti, eu descobri que quem inventou o trabalho foi o próprio Deus, né? Ele deu o jardim, o homem pecou, daí ele responsabilizou o homem e disse, agora você está fora do jardim, você vai trabalhar. Você tinha tudo pronto, mas você estragou tudo, agora vai trabalhar. Aí eu descobri que o trabalho foi dado como castigo pelo pecado do ser humano. E não adianta. Aliás, diga-se de passagem, quando prendem um sujeito, não dão serviço para ele. Deixa ele na ociosidade. Ou seja, dá o castigo do homem, mas tira o castigo de Deus. Aí eles ficam lá só aprontando. Porque a mente desocupada vira oficina do diabo. Então, não. Vamos deixar claro uma coisa. Você quer prosperar, você quer melhorar, você quer que Deus te abençoe, é fé e muito trabalho. Fé e serviço. Eu nunca vi Deus fazer muita coisa pelo vagabundo. Ah, eu vou ficar esperando aqui para Deus me mandar. Vai continuar esperando a vida toda. Porque não é a proposta dele. A proposta dele está aqui, ó. Que trabalhe com mão displicente empobrece, mas a mão dos dirigentes enriquece. Quer dizer, você foi à luta, foi ao trabalho, vai melhorar de vida. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Quer dizer, o que ajunta no verão, lembra da parábola da formiga e a cigarro, né? E uma fazia tudo, a outra não fazia nada. E uma juntava para usar depois. Então, trabalhar, consumir e poupar tem que fazer parte da sua vida. Você se converteu, precisa fazer parte da sua vida. Porque Deus vai abençoar você. Mas Ele vai abençoar você se você fizer a sua parte. E qual é a sua parte? É ir à luta, trabalhar, ser exemplo. Eu era boy de beira de praia, eu era boêmio, pagodeiro, e eu era um péssimo exemplo. Tudo que não valia nada estava na minha vida. Aí quando eu me converti, ele falou para mim, olha, agora você vai ser exemplo. Eu falei, meu Deus do céu, ser exemplo, um cara que nem eu. Olha, não foi fácil. Eu tinha dia que pegava vários ônibus, lecionava em várias escolas, uma luta dura, e ser exemplo, olha, aquilo para mim foi difícil. Mas dentro do trabalho, a glória de Deus é você ser um exemplo, é você crer pela fé e ser um bom exemplo. Também, tudo que eu precisei, ele não te dá tudo o que você quer, mas tudo que você precisa, ele dá. Olha,
recebi bênçãos de todo lado. Até dinheiro no banco apareceu e eu não sei explicar como é que veio. Ah, mas você é pregador do evangelho, eu não dou minha conta para ninguém. Eu costumava trabalhar e viver do meu salário. Eu acostumei a isso. E se recebi alguma oferta para cobrir despesa, foi muito pouco. Mas miraculosamente Deus sempre me supriu. E se você for diligente no trabalho, se você aprender a poupar, porque tem que aprender a poupar também, né? Eu, quando não era crente, você vai para noite, para balada, você gasta tudo. Então, até 26 anos não tinha nada, nada, nada. Eu torrei tudo. Mas depois dos 26 anos eu comecei a poupar para comprar casa, carro, enfim, ter uma vida razoavelmente boa com a minha família. A minha vida não foi ruim, não, foi muito boa. E houve momentos em que eu precisei de milagres de Deus. E Ele estava ali para me atender. Então, Deus abençoa a sua vida financeira. Abençoa sim. Abençoa sim. Mas você precisa trabalhar e poupar. O trabalho tem que fazer parte da sua vida. E tem uma coisa: Deus quer que você seja exemplo. Então, pela fé, dentro do seu trabalho, se você for um exemplo, você vai precisar de milagres do ponto de vista monetário. E Deus vai fazer. Porque fez comigo, eu sou testemunha viva de que Ele faz com você também. Por isso, estou lendo esses versículos aqui e estou comentando essas coisas com você. Se você torrava tudo como eu fazia, mas você aceitar a proposta de Deus, a sua vida muda. A sua história muda. Sua vida financeira também muda. Você vai ter tudo o que você precisa. Veja bem, não é o que você quer, é o que você precisa. Deus dá o que você precisa. Amém? Vai ser bênção. Vai ser muita bênção. Pode acreditar. Olha esse versículo que ele deixou em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Esse é Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Deus é extremamente rico. Deus é o Criador. Se Ele quiser te suprir e dar o que você necessita, nunca vai te faltar nada. Nunca, nunca. Porque esse Deus é grande, poderoso, maravilhoso. E tem capacidade. E tem poder para te suprir em tudo. Olha, olha, olha. A vida do trabalhador não é fácil, não. Dependendo do trabalho que você faz, né? Às vezes você está numa situação que você tem que trabalhar de manhã para comer à noite, ou comer à tarde, ou comer no almoço. Tem um monte de gente vivendo situações como essa. Mas é uma promessa de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, e Deus não é fraco, não. Ele é poderoso. Suprirá todas as vossas necessidades. Uma coisa são necessidades, outras são os prazeres. O meu prazer era ter um apartamento de cobertura, com uma piscina, com borda, né, falsa, e ficar lá de cima do meu apartamento, comendo, bebendo e vendo os carros passar embaixo. Isso, para mim, isso é meu sonho de consumo. Né? Ficar lá em cima, comendo, bebendo, se banhando. E perto de uma praia, porque eu moro em Caraguatatuba, então eu já moro perto da praia. Vai na praia, quando vem, vai para a piscina e fica lá se deleitando. Seria o meu sonho de consumo. Mas não posso dizer que ele me deu isso, não. Não posso, porque ele não satisfaz as minhas preferências.
Ele não satisfaz os meus deleites. Ele satisfaz as minhas necessidades. Então, tudo que eu precisei para viver sem problemas, Deus supriu de forma natural e sobrenatural. Mas suprir meus prazeres, meus deleites, não, isso eu não tive. Não tive. Mas as coisas que eu pedi, eu pedi para ter um trabalho e tive. Eu era professor. Pedi para passar no concurso, passei. Pedimos para minha esposa também ter o trabalho dela, teve. E uma vez que eu estava como efetivo, e a minha esposa também, da rede de educação do estado de São Paulo, a gente não tinha demais, mas a gente tinha o suficiente para viver sem problemas, né? Dinheiro para ter casa, para ter carro, para comer, para vestir, para morar, para ter filhos, criar os filhos abençoados de forma que não faltasse comida. Eu nunca tive problema, nunca. Deus me supriu em tudo. E houve época em que o dinheiro acabou. Eu orei a Deus, falei, eu sou fiel. Eu trabalho, eu contribuo com a sua obra, eu sou fiel. Mas eu não tenho dinheiro para comprar mistura, por exemplo. Já aconteceu isso. Eu vou ficar uma semana sem comer mistura. E na época, eu não considerava o ovo mistura, não. Olha, começou a aparecer gente na minha porta. Mas Jesus mandou entregar isso para você. Tainha, ova de tainha, legumes, verduras. Gente batia na minha porta só naquela semana. Apareceu tanta coisa, mas tanta coisa, que para não estragar, eu tive que dividir com a vizinhança. E essa foi uma experiência que eu vivi que eu achei fabulosa. Comi do bom e do melhor, porque eu estava sem dinheiro. E eu orei a Deus e coloquei a situação. As pessoas batiam na minha porta, eu achava aquilo inacreditável. Meu Deus do céu, que negócio é esse? O Senhor realmente cumpre aquilo que promete. Eu vivi isso. Fiquei maravilhado com Deus. Fiquei maravilhado. Porque aparecia gente na minha porta e ele me mandou tanto, que eu tive que dividir com as pessoas para não estragar. Gozado é o seguinte, aquela semana que eu estava sem dinheiro, veio. Quando o pagamento chegou, acabou. Estava até gostando. Meu Deus do céu, que beleza. Estou até gostando. Então, as minhas necessidades, ele supriu. E é a palavra dele aqui, ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Não vai te faltar onde morar, o que vestir, o que comer, não vai faltar para você e para sua família. Mas, irmão, eu não estou vivendo nessa mamata aí, não. Fé. Você vai orar com fé. Você vai andar direito com Deus e vai orar com fé. E Ele vai cumprir aquilo que Ele promete. Porque eu vivi essa experiência, estou falando de uma coisa que Deus faz. Ele vai fazer com você, vai abençoar você, a sua vida, a sua família, a sua história, e você vai glorificar o nome dele e até contribuir com a obra dele, porque é um Deus fiel. Deus é fiel. Vai te suprir em tudo. Suas necessidades serão supridas no nome de Jesus. Eclesiastes 5,19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens,
e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Veja bem que a Bíblia atribui a Deus tudo aquilo que acontece. Ah, mas e o ímpio? O sol brilha para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. Todo mundo recebe a benção, todo mundo faz sua parte, todo mundo recebe. Mas o cristão tem uma vantagem excepcional. Qual é a vantagem excepcional? É que se ele tiver algum problema, pela fé, ele recebe de Deus de forma até sobrenatural. Mas tudo vem do Senhor. Aí tá aquele tal negócio, né? Uma vez uma certa pessoa falou, eu vou agradecer a Deus. Por que eu vou agradecer a Deus? Foi eu que trabalhei. Aí eu falei, Fernando, você vai agradecer a Deus, não é só porque você trabalhou, não. Primeiro, porque você teve saúde para trabalhar. Segundo, porque Deus te deu de tudo. Te deu a água, te deu o oxigênio para respirar, te deu a saúde, Deus te deu tudo. E depois você foi, trabalhou, e tenho que comer, tenho que vestir, tenho que morar, tenho onde morar. Então só resta você agradecer a Deus. Todos os dias. E como eu era professor da rede pública, eu não agradecia a Deus o dia inteiro, porque às vezes estava minha esposa e as filhas, às vezes estava eu e as filhas. Então, não. No almoço, nós combinamos de juntar todo mundo, porque todo mundo estava ali. Né? O que vinha chegava do serviço e o outro ia sair logo depois. Então a gente fazia uma oração com a família. E a gente agradecia a Deus todos os dias, com a família em torno da mesa. E, posteriormente, a gente agradecia nas nossas orações por tudo aquilo que Deus tinha dado. E ele sempre supriu, sempre. E todo homem quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Tudo vem de Deus. Agora tem aquela teologia da prosperidade. Tem gente por aí propagando a teologia da prosperidade. Não acredito muito nisso, não. Porque se você falar para mim, Abraão, Isaac e Jacó foram ricos. É Bíblia. Foram ricos. Agora, se você vier me dizer que os 12 discípulos foram ricos também, eu falo, não, para aí, espera aí. Primeiro, que aqueles que vinham já sabendo ler e escrever, sabendo, né, alfabetizados eram poucos. E eles se dedicaram à obra de Deus. Quem se dedica à obra de Deus dificilmente vai ficar rico. Então eles eram supridos de tudo que necessitavam. Mas dizer que algum discípulo era rico, não, tinha um que era bem de vida, segundo as escrituras mostram, né? O Judas Iscariotes. E foi o que acabou traindo. Então não é bem assim, não. Essa teologia da prosperidade que ando falando por aí, você toma cuidado. A verdade é que Deus abençoa mesmo. A verdade é que Deus supre. Estou lendo os versículos aqui. A verdade é que a gente tem inúmeras promessas. Mas você tentar ligar a vida de um cristão, a sua prosperidade, ao que ele tem, ao que ele obteve de material, primeiro que a proposta de Jesus não é te deixar rico aqui na terra. A proposta de Jesus é vida eterna. Agora, para acompanhar a vida eterna, ele nos dá uma infinidade de bênçãos, de dádivas, né, para que a gente alcance o tempo da vida eterna, que a gente nunca sabe, tem uma vida inteira para viver. Então,
A proposta de Jesus é vida eterna. A bênção acompanha a sua vida, mas segundo as suas necessidades. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar na sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. O interesse divino é abençoar você, é abençoar a sua família. O interesse divino é que você seja próspero. Sim, isso eu acredito. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você, para o seu testemunho, para a sua vida e vão pensar assim, não, peraí, quem serve esse Deus aí é abençoado. Eu quero ser abençoado também. E ele vai buscar Deus, você não vai precisar nem falar. Só de ver a sua vida, sua família, sua prosperidade, as bênçãos de Deus, ele vai atrás. Não, também quero. Quero fazer parte disso. Eu já vi um monte de gente pensar dessa maneira e agir dessa maneira. Quero participar dessa bênção. Quero participar dessa vitória. Agora, nunca se pode esquecer que tem que trabalhar, tem que poupar e tem que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Em outras palavras, fé é crer e esperar num Deus que você não vê. Às vezes, você enfrenta momentos de luta, de escassez, de necessidade, porque às vezes Deus prova a tua fé. Mas no fim, a bênção vem. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, glórias! Mateus 6, 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esses versículos de Mateus, do 19 ao 21, eles soam mais como um alerta, né? Como um aviso. A proposta de Deus não é que você junte, né? Tem gente que não poupa, ele não guarda, ele junta tudo. E essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus não é te deixar rico, é te deixar bem, não é? E você fechar a mão. Às vezes pode ajudar alguém e não ajuda. Aliás, tem um versículo que diz, né? Se você pode fazer o bem e não faz, nisso você peca. Então não é a proposta de Deus te deixar rico, juntar um monte de dinheiro, daqui a pouco o ladrão está invadindo a sua casa, te roubando. Não, não é isso. Não é. A proposta de Deus é te abençoar, te dar uma vida boa, próspera, abençoada, para você e para sua família. Essa é a proposta de Deus. Não você fazer um ajuntamento de um tesouro e ficar rico. Olha, investir, todo mundo deve fazer. É aconselhável investir. Até porque, principalmente hoje, nós estamos com um juro de 15%. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o juro no Brasil é 15%. Como que você vai fazer um financiamento com um juro desses? É quase impossível. Então, é um momento em que para você comprar algo que seja muito caro, você tem que juntar o dinheiro. Então, é juntar o dinheiro para comprar uma casa, é juntar um dinheiro para comprar um carro, é juntar um dinheiro
para fazer uma compra de vestuário. Enfim, juntar o dinheiro faz parte. Mas com lógica, com objetivo, sem aquele exagero de juntar por juntar. Eu quero ficar rico, quero ficar rico. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é que você junte no céu, na glória, e não aqui. Até uma vez eu vi uma ilustração que eu achei interessante, né? Que numa igreja tinha as irmãzinhas lá, serviço de oração, o pastor, e ele trabalhava muito. Então ele achava que ele era o bambambam. Não, quando for pro céu eu vou ser rico. Daí, enfim, ele foi. Quando chegou lá, foi mostrando na Nova Jerusalém Celestial as casas. É uma ilustração, viu, gente? Não é é só uma ilustração. Para você pensar. Então, uma irmãzinha do Senhor de oração numa mansão. Ah, pastor, maravilha, que... Ele falou, meu Deus do céu, se aquela irmãzinha tá com esse casarão aí, então o meu, como é que vai ser? Aí o anjo vai caminhando com ele, mostrando as casas. As casas vão ficando mais inferiores, né? Aí chegando no fim da rua, tinha uma choupaninha lá. Aí o anjo fala, isso aí é só choupana. O quê? Isso aí? Depois de tudo que eu fiz? Aí o anjo falou, esse nós fizemos o material que você mandou. Você só mandou isso. Então, tem gente que faz as coisas para aparecer, para mostrar, para receber o galardão na terra, para ser ovacionado. E não é essa a proposta de Deus. A Bíblia diz que as nossas obras vão passar pelo fogo. Se for de feno, de palha, vai queimar tudo. Agora, se for de ouro e prata, aí permanece. Então, com que intuito você trabalha? Com que intuito você faz? Com que intuito você abençoa? Com que intenção? Deus discerne até os pensamentos, as intenções do coração. Então, a proposta de Deus é que você faça tudo, que você tenha uma vida abençoada, mas que o nome dele seja glorificado em todas as coisas que você faz. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Naquela ilustração, apenas dá uma ideia, né? De que o tesouro que você tem que fazer no céu. A bênção é no céu. Aqui é uma passagem de vida. Aqui a gente vive razoavelmente bem, mas a proposta melhor e maior é para o céu. É a vida eterna. E uma vida eterna com Deus, cheio de prosperidade. Se o fogo passar nas suas obras e não queimar. Se queimar, a Bíblia diz que você vai passar como quem sai do incêndio. Sai sem nada. Não. Vá, trabalhe, invista, seja abençoado, abençoe sua família, abençoe a igreja, abençoe a obra de Deus, abençoe os que necessitam, que nunca vai faltar. Deus vai sempre te suprir. Vai mandar mais e mais e mais e mais. Mas não é é um aviso. Esses versículos são um aviso de Deus para todos nós. Provérbios 30, o 7, o 8 e o 9. Duas coisas te pedi. Não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem pobreza, nem riqueza.
Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? O que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Esse é um provérbio que nos dá uma ideia de como pedir a Deus. A ideia mais correta é um pedido balanceado, moderado, vamos dizer assim. É lógico que a gente vai orar, a gente vai, Senhor, me dá um trabalho, Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda a melhorar. Todos nós pedimos, faz parte da nossa vida, isso tudo. E às vezes a gente não sabe como pedir. Então esse provérbio aqui dá uma orientação para que a gente seja moderado. Nem de mais, nem de menos. Porque de mais vai encher o coração, se ensorbebecer, e pode renegar a Deus. Não, o dinheiro resolve tudo, não preciso do Senhor. Daí vai falar, né? Quem é o Senhor? Te conheço. Então, de mais não é bom. De menos também não é bom. Por quê? Porque às vezes para comer, vestir, morar, o sujeito tem que roubar. E daí vai tomar o nome de Deus em vão. Diz que é um cristão, diz que é um servo, mas está roubando. Aliás, crime do colarinho branco tá aí, tem um monte de gente. O Brasil, quase todo mundo quer levar vantagem. E nessa de levar vantagem, rouba. E é justamente nisso que a gente não pode cair. Aqui induz a moderação, seja moderado no que vai pedir, no que vai fazer, como vai investir, seja moderado. Pense. Duas coisas te pedi, não me negue, antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Senhor, eu preciso morar, eu preciso vestir, eu preciso comer, eu preciso viver. Manda, Senhor, a minha bênção. Manda a minha vitória. Ajuda-me a conseguir tudo aquilo que eu preciso para viver bem, para minha família viver bem, para os meus filhos viver bem, mas tudo de uma forma moderada, para que porventura, farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar, tome o nome de Deus em vão. Então a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai conhecendo coisas, né? O que Deus nos orienta a fazer. Veja bem, eu vou repetir. A proposta de Deus, a proposta de Cristo é a vida eterna. Não é resolver a sua parte terrena. A proposta de Deus é vida eterna. Né? O Pilatos ainda perguntou para ele, né? Você não é o rei dos judeus? E ele falou: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus servos pelejariam por ele. Então, nós não estamos aqui para resolver o problema desse mundo. Nós estamos aqui para ser salvo e alcançar a vida eterna. Porém, até chegar na vida eterna, eu, por exemplo, me converti com 26 anos, já estou com 70. Então, são 40 e poucos anos, 44 anos, esperando a vida eterna. Nesse tempo que eu estou esperando alcançar a vida eterna, eu preciso ser abençoado. Eu trabalhei, tive uma família, prosperei paulatinamente, né? Tendo tudo que eu necessitava, dando à minha família as coisas que eu necessitava,
entendeu? E avancei durante a vida, até chegar nessa idade. Então, já são 44 anos para chegar na vida eterna. Gente, eu não podia passar 44 anos aí sem viver. Então, para mim viver, eu trabalhei, ganhei, investi e mantive. E Deus me manteve do pão na minha porção acostumada, como diz aqui. Eu acho que na minha vida foi tudo bem. Eu tenho tido uma vida feliz, maravilhosa. Casei com uma pessoa que o próprio Espírito Santo indicou para mim. Fui feliz, estou sendo feliz. Se tivesse que casar com ela, casaria de novo. Prosperei dentro da medida do possível. Tive uma vida maravilhosa. E se alguma pessoa olhar para minha vida e ela está numa vida desgraçada, ela com certeza aceitou Jesus como seu Salvador para mudar de vida. E também tenho certeza que se teve fé, Deus mudou. Muita alma, muita alma, muita alma, muita alma. Não só vivendo, mas pregando e com as atitudes, muitas almas aceitaram Jesus. E é isso que Deus quer fazer. Te abençoar, abençoar a tua família, fazer de você um homem e uma mulher feliz, né? Uma família feliz, para que seja um exemplo para aqueles que querem alcançar a salvação eterna. Vai 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 até o 10. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que não podemos levar nada dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não trouxemos nada. A gente nasce pelado, né? E quando a gente vai, só pode levar a roupa do corpo. Ou aquela roupa bonita que coloca pro enterro. Então, tendo que comer, vestir, morar, olha, tá muito bom, tá muito bom. Aí vem o alerta. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Quando você está cheio do dinheiro, aparece 1 milhão de pessoas com 1 milhão de ofertas. Trazem de tudo. Trazem prazeres, trazem drogas, trazem bebidas, trazem cigarro, trazem de tudo. E aí fazem aqueles desafios, né? Eu lembro que quando era moleque, ofereciam cigarro e ainda zombavam, né? Porque eu não queria aceitar. Eu lembro que, veja bem, eu arranjei uma namoradinha, a namoradinha fumava. E daí ela precisava de cigarro, então comprava para ela fumar. Aí começaram a zombar de mim. Aí eu, babaca, compra um cigarro para ela, mas ele não sabe fumar. Não, eu fumo também, eu sei fumar. Eu fui lá e pá, me tossi horrores. Mas tanto forcei que acabei viciando. Só depois de 10 anos ou mais é que eu consegui me livrar do maldito do cigarro. E quando entrou cigarro, entrou bebida, entrou droga, entrou tudo. Por quê?
porque eu não passava de um babaca. Eu estava trabalhando, tinha dinheiro, já entrou todas essas porcarias. Agora imagina se o cara é rico. Quanta proposta, olha, concupiscências loucas e nocivas, a Bíblia diz aqui, ó, que submerge o homem na perdição e na ruína. Quantos cantores, jogadores de futebol que recebem, que fazem sucesso, vem aquela grana tudo de uma vez. Parece tanta proposta, tanta coisa que ele entra e ele acaba na perdição e na ruína. Alguns ficam até pobres. Depois de rico, fica pobre. Dinheiro é ruim? Não, dinheiro é bom. Dinheiro é uma maravilha. Mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Agora, com o problema que o Brasil está vivendo, a gente vê vários grandão, né? Pessoas, generais, ministros, tudo sendo processado, indo para prisão. Eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que esse cara foi fazer lá? O cara tinha um emprego bom, alguns já estavam aposentados, ganhando bem. Pega a família, vai curtir uma praia, vai viajar, vai se divertir. Não, entra naquelas trambicagens de política, de coisa errada, e vai parar na prisão, na prisão. Ele tem tudo e acaba não tendo nada. Gente, olha o alerta que Deus está dando aqui. Olha o alerta, porque nada trouxemos e nada vamos levar. Tem sustento, tem com que se cobrir, fica contente, viva a sua vida numa boa. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. O diabo está aí para tentar. Então, e aí conclui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Não é o dinheiro que faz mal. Não é o dinheiro. O dinheiro faz até bem. É o amor ao dinheiro que corrompe o homem, que leva o homem à bancarrota. Alguns, por amor ao dinheiro, faz coisa errada. Depois é preso, julgado, condenado e vai gastar o dinheiro à toa, né? Vai gastar o dinheiro à toa para se livrar da prisão. Então, é o alerta. Deus vai abençoar. Deus não vai deixar faltar. Mas cuidado com o excesso. Você tem uma vida inteira. Vão aparecer propostas, né? Tem gente que oferece dinheiro só para você fechar o olho. Falando, nós vamos fazer umas trambicagens aqui, você fecha o olho aí. E você leva aí 1 milhãozinho. Não participa disso. Porque se der problema, você perde tudo. E ainda vai gastar esse 1 milhãozinho para te tirar da cadeia. Não entra nessa. Deus vai abençoar a sua vida. Aproveite. Viva bem. Curta a sua família. Adore e agradeça a Deus. E seja vitorioso em nome de Jesus. Amém.